Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo esta atividade da página 185. Na figura abaixo, você tem a representação de um poliedro. Como que eu sei que é um poliedro? Lembra do que a gente conversou na aula? Poli significa muitos. Edro significa vértices. Então, é uma figura que tem muitos vértices. É um prisma. Como que eu sei que é um prisma? Porque ele tem uma base em cima, ele tem uma base embaixo e as faces laterais dele são formadas por retângulos, certo? Agora, nós vamos fazer o que está pedindo aqui embaixo. Nessa representação, observe o que está visível. O que é visível? Que a gente consegue ver. Faça um X nas faces. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma face aqui em cima, eu tenho uma face aqui embaixo. Eu tenho essa face da frente, esta face do lado, esta face que está lá atrás, esta outra face que também está lá atrás e esta face do lado, certo? Pinte de vermelho as arestas. O que são as arestas? São os pedacinhos de reta que formam o poliedro. Então, eu tenho aqui, ó, esta, tenho esta, tenho esta. Essa aqui pontilhada é uma só, ó. Esta outra pontilhada. Esta aqui, todos esses pedacinhos de reta são as arestas que formam o poliedro. E depois pediu para fazer um círculo nos vértices. Os vértices são as pontas. Então, ó, aqui, todas as pontas. Aí vocês vão fazendo aí as bolinhas nos vértices, ok? Esta atividade continuou pedindo faces, arestas e vértices. A gente tem que ficar esperto porque pediu as que são visíveis, só as que eu estou conseguindo ver. Então, lá na atividade anterior, ela estava toda transparente, a gente conseguiu ver até as que estavam atrás. Nesta aqui, não. Então, nesta daqui, a gente só vai contar as que a gente conseguir ver, certo? Então, o número de faces. 1, 2, 3. Número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou faces, 3. Arestas, 7. Vértices, 5. Mesma coisa neste aqui de baixo. Quantas faces eu estou vendo? A de cima, do lado e da frente. 4. Quantas arestas eu estou vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. Agora nós vamos fazer a leitura da página 187. Vamos continuar explorando poliedros.
Observe as imagens a seguir. Elas são representações de poliedros. Podemos construir representações como estas, usando madeira, papel, isopor, EVA, canudos, entre outros materiais. Então, aqui tem uma construção da pirâmide de base triangular, um dodecaedro, um dado com 20 faces, que é o icosaedro, um cubo, um prisma de base triangular e um prisma de base retangular. Nestas aulas, porém, iremos construir os poliedros utilizando apenas suas arestas e conheceremos algumas de suas características. Foi aquela atividade que vocês fizeram usando o palitinho de dente e a massinha, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui na página 188? Lembram daquelas anotações que a tia Angélica fez na folha sulfite? Que eu falei para vocês que a gente ia fazer elas aqui? Então, aqui, ó, o cubo, você vai anotar aqui quantas arestas pequenas você usou, quantos vértices você usou. No paralelepípedo, você vai anotar quantas arestas pequenas, quantas arestas grandes, quantos vértices. O prisma de base triangular, a mesma coisa. Quantas arestas pequenas, quantas arestas grandes, quantos vértices. Na pirâmide de base quadrada, mesma coisa. Quem tiver dúvida é só voltar naquele vídeo que a tia Angélica já tinha mandado, ou você pode usar aí, né, os seus sólidos que você montou e fazer a contagem, igual a tia fez no outro vídeo. Observe a representação dos poliedros em cada figura. Pinte da mesma cor as arestas que têm o mesmo comprimento. Então, você vai escolher duas cores de lápis de cor, né, ou de canetinha. A tia vai fazer de canetinha. Eu escolhi a vermelha para pequena e azul para grande. Então, eu vou fazer aqui, ó, em uma para vocês verem. Eu vou pintar as pequenas, eu vou pintar de vermelho. Então, aqui no prisma de base triangular, eu tenho 3 pequenas em cima, embaixo, 3 pequenas em cima e as outras são grandes. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, quando tá pontilhado, eu considero ela inteirinha, tá bom? Então, esta é grande, ó, grande, grande e grande. Lá no cubo, todas são pequenas. Lá no paralelepípedo, tem as pequenas e as grandes. Na pirâmide de base quadrada, tem as pequenas e as grandes. Tá? Vocês podem fazer aí na apostila de vocês. Agora, nós vamos para esta outra parte, olha. Outros poliedros. Observe essas formas. Elas também representam poliedros, pois são formadas apenas por faces planas e também possuem arestas e vértices. Vamos aproveitar os cubinhos do material base 10 para construir algum desses poliedros. Então, esses poliedros são feitos com aqueles cubinhos do material base 10 que a gente tem costume de usar na escola. Aqui é um desafio. Você vai ter que descobrir quantos cubinhos que usou para fazer esse poliedro. Quantos cubinhos que usou para fazer esse? E este, quantos cubinhos que usou? Tem que prestar atenção porque eu tô vendo alguns verdes. Só que aqui atrás dos roxos, olha, tem cubinho verde lá escondidinho. Atrás desse tem um, atrás desse tem um, atrás desse tem um. Atrás destes 3 tem 3. Atrás destes 2 eu tô vendo aqui, né? A beirinha deles. E o do poliedro 4, ele é bem legal, porque eu tenho que descobrir quantos poliedros estão aqui, olha. Então, o que eu tenho que pensar? Para esse aqui conseguir ficar aqui em cima, tem 1, 2, 3 segurando ele. Para este azul conseguir ficar aqui em cima, tem 1, 2 segurando ele. E aí você vai descobrir quantos poliedros que foram usados aqui, ó, para conseguir montar, tá bom? É um desafio este, quero ver quem que vai conseguir, hein?